Meu nome é Vitor, eu sou um sacerdote de Umbanda e busquei entender a apometria por um aspecto de necessidade, há muito tempo atrás. Então, eu quero falar muito nesse sentido para vocês, porque ela mudou a forma como eu enxergo a espiritualidade. E isso acho que é a coisa que a maioria das pessoas busca sem saber por onde começar. Eu me chamo Vitor, sou sacerdote do Templo Luz dos Saberes. Minha caminhada maior vem pela Umbanda, passei pelo Candomblé, passei pela Quimbanda, mas a ferramenta que me abriu os olhos da forma como enxergar esse processo espiritual que tantas vertentes explicam de tantas formas diferentes foi a apometria. A minha busca pela apometria começou após o 6º ou 7º ritual com a ayahuasca, onde eu tive um processo muito intenso e eu tive a clareza de que eu precisava entender. Eu precisava entender muito além de só vivenciar essa busca espiritual, onde muitas vezes as pessoas não ensinam, ou não mostram, ou não te explicam a sua vivência. Né? Então, dentro das minhas caminhadas, pelo Candomblé, pela Quimbanda, depois na Umbanda, eu conheci a ayahuasca, tive ritos maravilhosos no começo, sem grandes traumas, vamos colocar dessa forma. Então, a famosa peia. Quando foi o 6º ou 7º ritual, eu literalmente vi eu morrendo, vivendo inúmeras vidas e passei muito mal, onde eu achei que eu ia dessa para melhor, porque a sensação era horrível, era muito intenso. Eu via começo e fim de mundo, eu via partes minhas morrendo em processos ritualísticos. E isso foi muito intenso para mim. Quando eu consegui voltar para o corpo, eu falei, não, eu preciso de algo que me dê a base para entender como as coisas funcionam. Dentro dessa minha busca com as medicinas, que é algo fantástico, eu tive ainda mais clareza de que as explicações religiosas não bastavam, porque o mundo espiritual é muito mais amplo. Então, comecei essa busca para tentar entender o que eu vivenciava. Muito além de querer entender tudo, é entender o que eu vivenciava, as experiências que eu tinha dentro e fora do terreiro. Quando eu fiz o primeiro curso de apometria, que tinha uma abordagem mais planetária, vamos colocar assim, eu falei, não, ele deve estar viajando na maionese. Mas como eu paguei caro nesse curso, e hoje eu sei que valeu muito a pena, eu me permiti continuar. Então foram 2 fins de semana muito intensos, com muita informação. Achei que tinha perdido meu dinheiro, porque era muita informação fora desse processo comum que normalmente a espiritualidade religiosa traz pra gente. Passou o primeiro fim de semana, passou o segundo fim de semana, começamos as práticas. Aí foi onde eu comecei a entender o porquê que aquelas explicações faziam tanta diferença. Uma das coisas que, para quem já caminhou pelo processo mediúnico, principalmente na Umbanda, vamos colocar como um aspecto mais comum, ou no kardecismo, de ouvir falar do médium esponja, né? Aquela pessoa que afiniza com facilidade com as energias, fica com dores, dor de barriga. E aí chegou uma hora que eu estava com muita dor durante as práticas, ele veio e falou, tô com uma dor aqui. Chamou a médium lá, falou, fechou o olho, olhou, sentiu, pum, tirou, a dor sumiu na hora. Eu falei, não pode ser. Tô há anos com isso, ninguém nunca tirou em terreiro, Umbanda, Candomblé, kardecista, ninguém nunca resolveu. E aí ele veio e me explicou, isso aqui é um implante. Funciona assim, 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 assado. Já tinha todo o vocábulo do curso e começaram as práticas. Tive muita dificuldade no começo, eu não tinha o que a maioria chamava de dons mediúnicos. Então eu vejo muito que esse discurso de que o médium vem pronto, de que as pessoas têm um dom, isso é de certa forma uma falácia. Eu percebi no meu processo, na minha vivência, que eu não tinha percepções quase nenhumas, até eu começar a estudar e entender os processos para que eu conseguisse me limpar. Então, a partir do momento que eu comecei e fiz o curso, começaram as limpezas, começaram os processos, as percepções foram aflorando numa velocidade muito rápida. No primeiro processo até me assustou um pouco, depois a gente vai aprendendo a lidar. Mas esse é o primeiro aspecto. Muitas das pessoas buscam a espiritualidade para tentar se entender. Outras buscam para tentar ajudar os outros. E todos os caminhos são válidos. Mas, para mim, ao decorrer desses anos de estudo, eu vejo que o mais importante é o autoconhecimento. Você ter clareza ou ter ferramentas para conseguir entender o seu próprio processo. Porque sem ele,
todo o restante fica muito amarrado no aspecto da crença ou da fé, que muitas vezes é manipulada. Então a apometria para mim veio como as explicações que as religiões não explicavam, e para além disso, veio como um processo de clareza. Porque a partir do momento que eu comecei a me limpar, a ter maiores percepções, ter uma clareza maior sobre os processos, eu tinha ferramentas para poder me olhar, para poder me conhecer e para buscar os processos sem depender de um pai de santo, sem depender de sempre estar pagando por um tratamento. Então isso faz muita diferença, né? Na minha caminhada fez toda e completa diferença. Nesses 5 anos que a gente já tem o trabalho aqui no templo, a gente já teve 10 turmas de apometria. Nós temos aqui trabalhos presenciais de desenvolvimento dentro da linha de Umbanda e trabalhos na linha xamânica com a Ayahuasca. Em qualquer um desses 2 trabalhos, a grande maioria dos médiuns que fazem parte aqui do templo fizeram os estudos de apometria. E eu vejo que eles fazem uma diferença gigantesca. Porque nas experiências que as pessoas têm na Ayahuasca ou dentro de um trabalho mediúnico, fica mais fácil entender ou receber orientações dos nossos guias. Porque uma das coisas que as pessoas esquecem nessa fantasia espiritual é como se o guia conseguisse ensinar tudo, explicar tudo. Mas para ele conseguir trazer isso para o nosso consciente, a gente precisa dar referências, a gente precisa ter vocabulário espiritual, né, tanto de vivências quanto de estudo, para que a gente tenha vocábulo e referências que ele consiga mostrar o que está sendo feito ou o que a gente precisa fazer. Isso num atendimento de terreiro faz toda a diferença. Porque você olha, fecha o olho, sente, percebe e vem as explicações. Depende muito do dom mediúnico de cada um, né? Do que cada um tem como facilidade, como cada um tem como facilidade, né? Muitas vezes a gente vai ver que isso já vem de práticas de outras vidas, mas muitas vezes precisa ser desenvolvido ou liberado. Mas uma coisa para mim hoje é clara, faz toda a diferença. Principalmente para as pessoas que buscam o caminho com as medicinas, como a Ayahuasca, a Jurema, o São Pedro, por conta dessas experiências mais intensas, ou a psilocibina, né, com os cogumelos, esses processos muito intensos, que a gente vê, às vezes, coisas muito fora do espiritual comum, se você tem uma bagagem, uma referência que a apometria pode te trazer, fica muito mais claro entender o que você está vivenciando, ver o que eles estão trabalhando, eles mostram, eles ensinam, e isso, para mim, não tem o que pague. Tanto que aqui trabalhamos com as medicinas. Mas voltando um pouquinho para a apometria, a apometria ela começa como um processo semi-hipnótico. Então acreditava-se que a apometria era um tipo de hipnose, tanto que antigamente ela se chamava hipnometria. Ela começa no Sul, é desenvolvido pelo José Godinho, um médico e kardecista. Com a ajuda da sua esposa, ele vai elaborando e testando na prática e formula o que a gente chama hoje de 13 leis da apometria. Ela é a base dos procedimentos. O que seriam então essas 13 leis? As 13 leis, elas são os procedimentos dentro do que ele percebeu e conseguiu estruturar para direcionar as práticas. Mas o mais fantástico da apometria é que não importa a vertente do seu conhecimento, ela é a religiosa, ela é uma prática energética num primeiro momento, que foi estruturada dentro do kardecismo, e isso vai trazer várias implicações da forma como ela é praticada, mas ela não se limita a isso. Eu, por exemplo, sou sacerdote de Umbanda, então eu trabalho muito com as entidades de Umbanda. Sinto, vejo, é mais claro os processos. Assim como eu acesso coisas que talvez dentro de uma casa kardecista não seria trabalhado. Então a apometria ela vai num primeiro momento explicar muito dos processos energéticos e como você consegue acessar, perceber e fazer o tratamento desses processos, principalmente nos aspectos energéticos e espirituais. Partiu disso, vai depender do repertório de conhecimento que o médium tem. Quanto mais você estuda, quanto mais você tem referências, mais profundo você consegue ir dentro das tratativas com a apometria. Muitas das coisas que às vezes a gente vai ver através de um estudo, de um curso, ela é as explicações básicas. O que é isso? A gente precisa começar pelo começo. A gente precisa entender o básico de como funciona o processo espiritual. Então vamos pensar assim, qual que é o grande dilema de todo mundo que busca
vivenciar essa espiritualidade? Independente da apometria, é entender como as coisas funcionam. Então, quando a gente vai estudar, num primeiro módulo, a ideia dos fundamentos espirituais, a gente vai referenciar em diversas fontes diferentes, mas muito vem do kardecismo, por conta desse estudo mais documentado sobre o processo espiritual e energético. Então, vamos usar um exemplo simples. Né? A grande maioria das pessoas se preocupa muito com a questão do obsessor, de uma auto-obsessão, né? Ou do quiumba, daquele processo espiritual que te drena, ou que te atrapalha de alguma forma, ou um desequilíbrio mediúnico. Eu preciso entender como esses processos afetam os meus corpos, sutis, mental e físico, para eu ter ferramentas para buscar a solução disso. Então, a apometria, da forma como a gente pratica hoje e ministra os cursos, ela funciona principalmente em 2 módulos. E depois a prática, que é o mais importante. O primeiro, explicações espirituais. Eu preciso que todo mundo tenha um conhecimento básico e uniformizado sobre os temas e os nomes que se dão para cada tipo de processo espiritual. Então, quando a gente vai estudar, a gente vai ver que existem pelo menos 4 tipos de obsessões que são facilmente explicadas e pontuadas. Então, eu tenho a auto-obsessão, quando são partes minhas que estão me prejudicando. Eu tenho a obsessão. Esse é o que a maioria conhece, né? Então, eu me saboto ou alguém me sabota. Quando eu vou desdobrar isso, eu tenho as obsessões simples, que é quando um espírito está ali no meu campo, gerando algum desequilíbrio, trazendo alguma ressonância. E tem as complexas, que é quando são vários espíritos ou outras formas de atuar no seu campo, acontecem tudo da mesma vez, tudo de uma vez só. Então, vamos pensar com uma ideia de um trabalho magístico. Quando alguém fez algo para te prejudicar. Isso seria uma obsessão simples? Não, seria uma obsessão complexa, se for bem feito. Por quê? Porque quando alguém que tem conhecimento tenta prejudicar alguém, que inclusive pode vir de vidas passadas, que é o que é mais comum, a gente vai ver que vai ter diversos espíritos dentro do seu campo, atuando em níveis diferentes, assim como campos magísticos que te afetam. Então a gente tem uma obsessão complexa. Dentro desses tipos de obsessão, a gente vai ver, por exemplo, no kardecismo, os básicos, que é o quê? Parceiro de afinidade, aquele espírito que afiniza com você por conta dos seus vícios, seus padrões, comum com bebida, drogas, sexo, medicamentos, seja por atitudes ou por padrões mentais. Eu vou ter o obsessor clássico, que é aquele espírito que tem raiva de você por alguma razão, ou seja, provavelmente vocês tiveram alguma desavença nessa vida ou em vidas passadas, o que é mais comum, e ele continua a te perseguir. Eu vou ter os processos de simbiose, que é quando esse espírito já está há tanto tempo no meu campo que ele se mistura comigo. É muito comum com quem pratica aspectos espirituais, mas vamos colocar numa categoria como a ideia da bruxaria. Por que disso? Porque muitas vezes as pessoas chamam espíritos que elas não conhecem, afinizam com eles, fazem trocas ou acordo com eles, sem conseguir perceber o quanto aquele espírito influencia ela. Como que isso funciona? Vamos pensar numa coisa simples que todo espiritualista já fez, principalmente quem é de terreiro. Vou fazer uma entrega e fazer um pedido. Para quem? Quem recebeu? Qual que é o acordo? Será que realmente o espírito só vai atender aquilo ou ele vai ficar no meu campo? Eu preciso ter esses entendimentos para entender como esses processos espirituais funcionam e nos afetam. Quando a gente começa a entender isso e aprende a perceber os campos energéticos, fica fácil perceber quando a gente começa a ser influenciado. Um outro exemplo fácil de perceber nesses anos de prática é que não existe dor de cabeça, por exemplo. A não ser que você se negligencie fisicamente ou tenha batido a cabeça. Sabe aquele momento onde você está fazendo alguma coisa, conversando com alguém e do nada vem aquelas pontadas na cabeça? Não é do nada. Está num aspecto energético, está te influenciando no seu campo de alguma forma. Então a gente precisa ter essa clareza do que pode ser, como perceber o campo, para conseguir ser efetivo em tratamentos espirituais. Assim como para se auto-observar, né? Para mim, num primeiro momento, acho que o mais importante do curso de apometria é você aprender a se perceber e não ser plenamente dependente de um sacerdote, de um pai de santo, para não gerar essa dependência. Tudo que eu preciso recorrer a alguém.
Então a gente precisa sentir, a gente precisa aprender a lidar com os nossos processos para ter autonomia, para não ser sacaneado espiritualmente, para resolver uma série de coisas que às vezes está no campo físico, atrapalhando o físico, e a gente não consegue compreender. Exemplos que são plenamente tratáveis e muito comuns dentro da apometria é liberar campos, que a gente vai chamar de cenários, entre familiares, entre amigos, entre parceiro, marido, mulher, filhos, onde a gente não entende o porquê que aquela relação é tão conturbada ou porque a gente não gosta de tal pessoa. E aí quando você entende como a apometria funciona, vai lá e busca a vida passada, e entende, esclarece as partes, a pessoa muda como se fosse outra pessoa. Por que disso? Porque não é algo consciente para a maioria das pessoas quando ela está sendo influenciada. Então, muito dos problemas que a gente tem, sejam mediúnicos ou até na própria vida física, que a gente não consiga referenciar como algo espiritual, está nesse sentido. Da onde vem essa carga psicossomática? Da onde vem esse processo energético ou espiritual? Então, a apometria te permite perceber isso, né? Tratar esses processos, se auto-olhar, buscar padrões seus, para que isso possa ser resolvido e não afete mais a sua vida. E à medida que a gente vai se limpando as pessoas que são próximas, nossas relações, a gente consegue mudanças incríveis na nossa vida. Para quem acompanha o nosso Instagram, esses tempos eu estava postando diversos relatos de atendimentos apométricos que eu faço. Tem coisas que às vezes até eu duvido. Você fala, não pode ser verdade. Mas com anos e prática a gente vai falando, não, confia. E aí você dá o feedback para a pessoa, fala, olha, no seu tratamento eu fiz essa limpeza, fiz assim, assado, percebi isso e aquilo. E a pessoa valida, mesmo quando são coisas que você fala, não faz sentido. Porque a gente não conhece a outra pessoa. Da mesma forma como são raras as pessoas que se conhecem. Quando você tem uma ferramenta que te permite olhar para os seus processos, assim como cuidar de quem está próximo de você, num primeiro momento, os familiares mais próximos, ou as pessoas que moram com você, isso faz total diferença para a vida. Porque muito dos problemas, das perturbações, das situações que as pessoas não entendem e assumem como um padrão dela, são de processos espirituais. Se a gente for usar a referência com uma outra prática, aqueles que conhecem, por exemplo, constelação familiar, vão ver esses mesmos campos num aspecto espiritual. Só que a grande diferença da narrativa é, para a constelação, isso aqui é ancestralidade, ou seja, a gente está falando de padrões que vêm do seu pai, da sua avó, ou de alguém que veio antes de você, na maioria das vezes, ou das pessoas que estão ao seu redor. E para a apometria, a gente vai trazer isso para um campo espiritual. Os dois se fundem. Mas qual que é a grande questão e vantagem que a apometria tem sobre inúmeras outras técnicas? Com o conhecimento adequado, você consegue perceber e resolver qualquer tipo de situação energética e espiritual a depender da sua condição. Por que sua condição? Porque a gente tem graus, a gente precisa liberar campos, liberar energia para poder acessar processos de camadas mais profundos ou mais distantes. Então, quando a gente começa a praticar, é uma prática, é como uma academia. A gente começa mais devagar, vai lidando com padrões emocionais, o processo espiritual, vai focando muito mais no nosso processo, até para que a gente possa ter referência dessas práticas, para depois poder atender alguém ou para poder tratar um familiar. E isso é muito legal. Eu sou prova viva de processos que eu vi dentro da minha família que eu achei que nunca ia mudar. Eu sou de uma família cristã, meus pais são ministros de Eucaristia, sempre tive muito boicote nessa busca espiritual, e hoje eu vejo eles entendendo, aceitando, respeitando. Inclusive já veio participar de trabalhos aqui no terreiro. Então isso para mim é muito gratificante, entender que muito dessa resistência ou esse aprisionamento de uma linha cristã que os meus pais tinham foram liberados. Porque isso faz muita diferença, tanto para mim quanto para eles. Quando a gente vai entender isso numa ótica, por exemplo, mais espiritual, quem já participou de trabalhos kardecistas, como doutrinação, por exemplo, vai ver que todo espírito está preso no momento onde ele morreu ou no momento em que ele sofreu um trauma. Esse trauma a gente chama de cenário, como se fosse uma bolha, um processo mental que fica energizado. Então, imaginem assim, vamos referenciar com a vida atual. Quando a gente fala de recalque, né, um aspecto psíquico, quando a gente sofre um trauma muito intenso ou que a gente não tem condição de lidar com ele, a gente recalca, a gente esconde, a gente tenta não se lembrar, a gente distorce, porque aquilo
é muito intenso ou muito profundo para que a gente lide, e a nossa psique tenta esconder isso. Quando a gente começa a ter problemas, é porque ele não está mais recalcado, mas muitas vezes eu não consigo entender de onde vem aquela dor ou aquele processo. Para o aspecto espiritual, é a mesma coisa. Tudo que a gente vivenciou nas vidas passadas fica ao nosso redor, mas seriam como se fossem caixinhas ou aspectos energéticos que não necessariamente estão influenciando a gente o tempo inteiro. Mas, se a gente passa por uma vivência, como, por exemplo, um abuso, e eu tenho processos de abuso em vidas passadas muito intensos, muitas vezes essa sensação, né, muito similar a esse processo de vida passada abre esses cenários. O que isso significa? Que eu vou ter uma situação aqui que vai abrir essas caixinhas, seja do hoje como um processo recalcado ou de vidas passadas, e isso começa a me trazer uma carga psíquica muito maior. Por isso as pessoas às vezes têm uma vivência que parece pequena ao olho das pessoas, né, plano físico, mas tem uma carga às vezes espiritual muito grande, e isso bagunça elas, porque está no campo energético, psíquico, espiritual. Quando a gente começa a entender a dimensão que a apometria pode tratar esses processos, é fantástico. Uma coisa que é muito comum, que eu, por exemplo, como médium de terreiro vi acontecer muito, são os processos obsessivos. E o mais difícil de lidar são as auto-obsessões. Por que as auto-obsessões são mais difíceis? Porque muitas vezes a gente não entende. Assim como muitas vezes não é tratado num trabalho comum de terreiro, porque é uma parte minha. Ou seja, se eu sou um médium de terreiro que não entendo que existem padrões dentro da minha própria energia ou do meu espírito que podem me sabotar, eu sempre busco uma energia que seja distoante, como a ideia de um obsessor. Se eu limpo o campo de alguém dentro do terreiro e essa pessoa o processo mais intenso não é de uma obsessão externa, mas sim uma auto-obsessão, muitas vezes eu não consigo perceber aquele padrão porque é a mesma energia dela, é uma parte dela. Isso é comum de ser visto em dores que a gente vai ver, por exemplo, com a criança ferida, a ideia dos traumas do passado. Essa parte nossa que sofreu um abuso, uma dor, uma mágoa muito profunda, muitas vezes continua influenciando a gente. E aí eu preciso estudar e ter referências para entender esses processos e conseguir tratar eles de forma mais efetiva. Mandem perguntas, vamos interagir. Acho que é o mais legal é que vocês tragam dúvidas. Porque é um mundo tão fantástico, com tantas explicações que eu nunca tive dentro de um terreiro, que isso para mim é maravilhoso. Vou dizer que nem sempre é fácil, mas é maravilhoso. Com a gente, se quiser escrever uma mensagem, explicar, compartilha. Compartilha a referência de vocês dentro das experiências, o quanto a apometria faz diferença dentro das vivências espirituais. Sombra. Depende muito do que você está usando como simbologia para sombra, mas a dissociação da psique é quando você muda a forma de se entender ou quando você entra num estado alterado de consciência. Né? Então, quando a gente está incorporado, a gente está num processo de dissociação. Só que essa dissociação, dentro de um aspecto ritualístico direcionado, então, quando você está dentro de um processo espiritual, como as incorporações, os guias, os processos xamânicos, né, do voo da alma, de um resgate de fractal de alma, a gente vai ver essa dissociação quando você se permite entrar num estado alterado de consciência. Quando você começa a ver as mandalas como num processo com ayahuasca ou até num processo de respiração. Isso é muito legal, porque a gente precisa entender, muito além dessa questão espiritual, entender como a nossa psique também funciona. Um aspecto importante disso, que na apometria fica muito claro, é o que você acredita, as suas certezas, a sua visão religiosa ou espiritual, molda a sua realidade. Molda como você percebe, molda como você enxerga tanto o externo quanto o interno. Então, conforme a gente estuda e busca compreender esses processos, vai ficando mais claro quem quer o quê, por que a entidade está no seu campo, por que a entidade está te acompanhando. E são processos que a gente também consegue fazer junto com a apometria. Que é o quê? Entender as histórias, buscar entender de uma forma mais clara o que vincula você com o seu guia. Por que esse guia te acompanha? Qual o propósito dele com você?
Então, dentro da apometria, tem práticas que permitem você entrar em contato com esses guias, com essas entidades, ou com outras partes, para poder entender os processos. Um dos aspectos mais legais, mas que muitas vezes dependem de um médium mais desenvolvido nesse sentido de incorporação, é um aspecto que chama incorporação entre vivos. Que é o quê? Você vai fazer um link do espírito da pessoa que está encarnada com o médium. E a própria pessoa vai dizer quais são os problemas dela. Eu vi isso sendo feito algumas vezes, consegui fazer apenas uma, porque essa necessidade de um médium mais inconsciente faz diferença. Mas a gente, por exemplo, utiliza isso, ou percebe de outras formas, principalmente com pessoas que estão, às vezes, doentes, em coma, estão num processo de inconsciência, ou em surto, e aí você vai lá fazer o tratamento espiritual e entende o que aquela pessoa precisa, ou o que está prendendo ela ainda, às vezes, no plano físico. Isso também serve para tratar diversos processos, às vezes psíquicos, dores emocionais. Então existem várias formas de se trabalhar a apometria. Mas eu acho que eu te respondi, Vá. Se não, escreve para mim que a gente busca aprofundar. Emily, esses dias eu sonhei que eu estava na época da senzala e eu era só como um corpo de uma mulher negra, tinha uma senhora e só uma senhora conseguia me ver. Pode ser vidas passadas? Pode. Agora, a gente precisa ter algumas referências assim. Muito do que a gente muitas vezes referencia como uma vida passada pode ser, mas também pode ser um aspecto de ancestralidade. Ou seja, pode não ser uma vida passada sua, mas um processo onde você, de alguma forma, está envolvida ou atuando espiritualmente. Então eu vou dizer uma das experiências que eu tinha, bastante intensas no começo, que era assim, muitas vezes eu via como se eu fosse com algum guia, dentro de um sonho, cuidar de alguém, tratar alguém. Então eu lembro de um que para mim foi muito claro, que era como se eu estivesse numa cabana de pedra e madeira. Eu estava encontrando um amigo meu, porque eu precisava ajudar ele com uma desobsessão, porque o irmão dele tinha morrido, tinha se enforcado, tinha morrido e estava preso lá e estava gerando problema no ambiente. Então eu via como se fosse uma pessoa física, via um guia atrás de mim e achava que eu estava vendo o processo acontecendo. Né? Então eu via o guia trabalhando, eu via o guia incorporando em mim, mas eu também via como uma terceira pessoa, via todo o processo de tratamento, o processo acontecer, depois o guia encaminhava esse espírito e eu acordei. Como eu já tinha algumas práticas de apometria, fui buscar. E aí eu fui entender depois de algum tempo que muitas das vezes os sonhos que nós vemos como auxiliando terceiros, muitas vezes somos nós resgatando partes nossas. Então, a pessoa que havia cometido suicídio era eu. E eu, hoje, com uma condição espiritual de sustentação energética, permitia que os guias pudessem trabalhar e resgatar essas partes minhas que estavam em desequilíbrio. Então, foi inúmeros os sonhos que eu comecei a ter, depois que eu fiz a apometria, de ver esses processos umbralinos, de resgate, de consciência, que muitas vezes eu via como se eu estivesse cuidando de um terceiro, estou trabalhando com os guias, estou aprendendo, mas na verdade era eu e os guias resgatando partes minhas. Isso para mim era fantástico. Eu já vi tanta coisa legal que me mostraram, justamente por ter essa abertura, muitas vezes em sonho, ou nos trabalhos com ayahuasca, que o mais legal é ter ferramenta para entender o processo. Porque não é porque a gente tem uma mediunidade que ela está aberta 100% do tempo. Então tem momentos que a gente tem um acesso maior, tem momentos que ele está mais difícil, mas com técnica, com práticas meditativas, com as práticas de percepção e captação psíquica, que é a apometria, a gente consegue buscar. E aí, tendo referência, a gente consegue entender o que precisa ser feito, ou a história por trás daquilo. E isso é muito legal. Porque muitas vezes a gente espera, vou dizer isso num aspecto mais religioso, a gente espera que os guias resolvam tudo. A gente quer acender a vela e esperar que resolvam nossa vida. E não funciona assim. Da mesma forma, como hoje eu tenho muita clareza que não existe o karma, que tantas vertentes espirituais trazem como algo punitivo, como algo que precisa ser pago, algo que precisa ser vivenciado, muitas vezes de uma forma ruim. Então, vou dar o mesmo exemplo que eu falei mais cedo, de que todo espírito fica preso no trauma, no apego ou no momento da morte. O mesmo acontece
com aquele espírito que virou um obsessor. A gente poderia dizer que é um karma, ele está te perseguindo, porque em algum momento você fez algo para ele, ou ele acha que você fez. Porque isso também acontece. Só que o que é a realidade? Ele vai te perseguir em todas as vidas. Porque ele não consegue sair sozinho daquele apego, daquela dor, daquela vingança. Até porque, quando a gente vai entender os processos espirituais de uma forma mais ampla, a gente vai ver que muitas vezes existem outras consciências por trás que usam esses espíritos menos esclarecidos. Teve um tratamento que eu fiz que eu achei bem interessante. Que a gente via claramente um espírito com raiva da pessoa que foi tratada, mas eu buscava a vida em comum e não tinha. Fui fazendo os desdobramentos, fui buscando, chamei um guia para me ajudar. E aí ele começa a me mostrar uns pontinhos na cabeça do espírito. E aí veio a explicação que não só a gente é sujeito a interferências psíquicas, ou como a ideia de uma hipnose, uma ilusão, como tem um processo energético que a gente chama de chips e implantes, que manipulam a frequência ou induzem o mental. Ou seja, o que foi feito com esse espírito? Ele foi preso porque ele estava em desequilíbrio, como a ideia de um espírito que foi para um umbral. Ele tinha muita raiva de alguém que não era essa pessoa que estava sendo tratada. Aí chega o Mago Negro, ou o Mago das Sombras, tem vários nomes que as pessoas dão para eles, como se fosse uma entidade negativa, que é o espertão que sabe como as coisas funcionam. Ele vem, faz uma reprogramação mental ou uma hipnose nesse espírito. Pega ele e põe no campo de alguém, só que para ele, essa pessoa que ele está prejudicando é a pessoa que ele tem raiva. Só que muitas vezes não é. Isso eu achei fantástico de entender, porque às vezes a gente fica com tanta raiva da ideia do obsessor, de um processo negativo, de um ataque, só que às vezes o próprio espírito que está gerando aquele problema não tem consciência do porquê. Então, quando a gente vai estudar a apometria mais a fundo, entender os aspectos negativos, né, magos, os processos umbralinos, os níveis que existem de atuação espiritual, a gente vai ver que muito do que os kardecistas falam é verdade. Existem hierarquias negativas que atuam, que manipulam, que interferem deliberadamente no nosso processo, e eles vão usar esses espíritos menos esclarecidos, assim como eles também usam médiums menos esclarecidos. Isso é muito legal de ter a clareza. E não só isso, perceber às vezes que o espírito que está afinizando com você ou que se apresentou nem sempre é um guia. A gente é muito inocente quando a gente busca o processo espiritual esperando que só exista o aspecto positivo. Uma das leis hermetistas que eu gosto muito é assim como embaixo é em cima. Se a gente for trazer para uma visão mais tradicional, como por exemplo da Umbanda, a gente vai falar que a maior parte dos guias ou entidades que estão próximas a gente são ancestrais, ou seja, são familiares. Seja um ou seja o outro, você se dá bem com a sua família? Com todo mundo, sem exceção? Eu não. Então a gente vai ter algumas bênçãos na família que muitas vezes atrapalham o nosso processo. Da mesma forma como a gente vai ter num aspecto social mais amplo, como a nossa própria vida física, pessoas que desejam o mal ou que se aproveitam da condição dos outros. A gente pode associar, por exemplo, a ideia do aspecto negativo da espiritualidade como uma organização criminosa. Não deixa de ser. Só que em vez de muitas vezes o tráfico ser as drogas, a grande moeda do plano espiritual é a energia. E a maior parte dessas energias são tiradas de nós. Ou seja, são chips, implantes, obsessão, são aspectos que vão drenar a nossa vitalidade, gerar desequilíbrios, para retirar essa energia da gente e ser usada pelos aspectos negativos da espiritualidade. A ideia da sistematização, por exemplo, das 13 leis de apometria, vem com a ideia de explicar os processos. As leis herméticas vêm exatamente tentar explicar essa mesma condição, só que num aspecto mais espiritual ou energético. Mas a gente vai ver referências similares em vários contextos religiosos ou de práticas. E aí, ter mais vocábulo permite que você entenda o mundo de uma forma mais ampla. Eu acho que os filhos de santo que estão aí são provas vivas de que a apometria faz muita diferença. É um estudo amplo, é um estudo complexo, porque traz muita informação, e demora um pouco para a gente ir assimilando e conseguir pôr em prática. Por isso a gente separa em módulos. Então a gente tem um primeiro módulo que é para explicar esses processos espirituais, depois a gente tem um módulo que é para explicar as práticas e procedimentos da apometria,
como eu desdobro um corpo, como eu afinizo com o corpo, como eu desafinizo, como eu projeto a minha consciência, como eu projeto um espírito no tempo e espaço, como eu esclareço um espírito, como eu faço tratativas energéticas. E aí a apometria vai explicar esses processos para a gente ter como se fosse uma lei, um procedimento básico das aplicações. E aonde vem o grande X da questão? Quando a gente pega esse conhecimento da apometria, como as coisas funcionam, e soma ele a um conhecimento mais aberto da espiritualidade. Então tem coisas que os guias mostram para mim, dentro da ideia da Umbanda, que eles mostram como que eu posso fazer isso na apometria. Então muitas das coisas que às vezes a gente faz no terreiro não precisam mais de uma oferenda. Eu uso outro aspecto energético para lidar com aquilo. E isso para mim é maravilhoso. Emily, no penúltimo encontro que tive, você disse para perguntar para os guias quais era o dever deles na minha vida. E o meu Exu disse para mim que ele está do meu lado para ser o apoio paterno que eu nunca tive. E a minha moça disse que eu estava na minha vida para me ensinar a amar em primeiro lugar e ter essa autoestima. É isso, né? Na apometria, no primeiro módulo eu não falo tanto sobre isso. Mas quando a gente vai buscar, depois de algum tempo, alguns processos que eu ensino nas práticas do GEA, que são as aulas semanais, depois que já tem o curso básico, a gente vai entender que muito desse processo de um guia, de uma entidade, de um mentor que está no nosso campo, ele vai trazer esse aspecto de fortalecimento ou um apoio nos aspectos que a gente vai ter dificuldade. Então eu vou trazer uma fala, por exemplo, da Umbanda, que eu ouvi e fez muito sentido depois de conhecer uma das entidades que me acompanha melhor. Então um dos Exus que trabalha comigo é um Exu Lúcifer. Mas não é Lúcifer porque é movado, porque é o cão, não. O Lúcifer, dentro dos trabalhos de matriz africana ou brasileiros, ele tem uma questão muito com estudo magístico e religioso. Então, para mim, o Exu Lúcifer vem muito para me trazer equilíbrio e entendimento dos aspectos magísticos, para que eu não me perca. Porque muito do que eu acessei em vidas passadas e acesso hoje são coisas às vezes complexas até para mim. Então ele vem muitas vezes para dar suporte em questões mais complexas do processo espiritual, magístico, para que eu não me perca, para que eu não seja sabotado, para que eu não entre numa ilusão, que é muito comum dentro do processo religioso. Então, eu trago isso como um exemplo. E ele, para mim, é um mentor de magia, muito além de um aspecto da Umbanda. Quando eu fui usar a apometria para buscar, para entender, eu consegui chegar a voltar até numa vida que ele era, acho que era assírio, morava lá na Babilônia. Ó, muito antes de muita coisa rolar. E eu tive uma vivência dentro de um processo com a Ayahuasca, onde ele me mostrava. Isso era muito fantástico. Mas são coisas que a gente precisa ter referência, conhecer a entidade, conseguir buscar, entender os processos, tanto espirituais como de vivência, para conseguir ter clareza dessas explicações. Então, Bárbara, quando a gente vai usar a ideia da terminologia, a gente pode separar os campos magísticos, que a gente também fala disso no curso, como de forma bem simples entre baixa magia e alta magia. Como normalmente essa referência é trazida? Baixa magia seria principalmente a ideia do trabalho mais denso, como a ideia da feitiçaria ou a utilização de espíritos. Então, feitiçaria, bruxaria, macumba, todo esse aspecto que lida com um processo espiritual com base de troca, com base de oferenda, com feitiço, com um processo muitas vezes mais material, de troca de energia, seria baixa magia. A alta magia, ela vai estar, dentro da maioria das literaturas, voltada para um processo mais ritualístico, que pode ou não envolver a questão espiritual. Então, por exemplo, para um mago, a existência ou não da espiritualidade é indiferente. Então tem mago que acredita e tem mago que não acredita. Mas o mago vai trabalhar muito desses processos dentro da própria psique. Então todo aquele ritual é para alterar a própria psique. Tendo ou não a crença espiritual, o foco do resultado é mudar a realidade. E muito da realidade que a gente busca mudar está numa mudança interna. Então essa alta magia, ela está nesse aspecto ou ritualístico ou mais mental de praticar os aspectos magísticos ou religiosos com fins diversos, depende muito. Então baixa magia, aspecto mais denso, feitiçaria, troca, oferenda. Alta magia, um trabalho mais mental, mas muitas vezes também voltado para o ritualístico. Cris,
depois da experiência que eu tive no terreiro, eu desbloqueei alguns medos. Foi muito bom para mim. Os medos, eles são processos. Então, quando a gente vai tanto entender uma prática de limpeza quanto uma vivência, como foi o seu caso com a ayahuasca, a gente vai ter que essa é a função. Muito além do que as pessoas às vezes fantasiam de eu quero ver cenários, quero ver o guia, e eu preciso desbloquear processos que muitas vezes eu não tenho consciência, para que eu possa aprender a lidar com eles, ou aprender, ou enxergar o que precisa ser trabalhado, para eu poder fazer as adequações. Então é muito comum, por exemplo, num trabalho meditativo, na apometria ou no processo com a ayahuasca, abrirem vínculos de vida passada com alguém, abrirem processos sentimentais que precisam ser revivenciados para serem esclarecidos e a gente poder não sofrer mais com ele. Por isso, muito desse processo que a gente às vezes vivencia tanto na apometria quanto na ayahuasca, de limpeza, vem nisso. Então abre-se o cenário, aquela carga psíquica, energética muitas vezes vem para o seu corpo quando é direcionado esse descarrego, e você precisa pôr isso para fora. Seja num descarrego energético ou muitas vezes num descarrego físico, como a ideia do vômito ou as limpezas que a gente tem na ayahuasca. Oi Daisy, sou do Rio de Janeiro. Qual a ferramenta que você usa na apometria? Só dentro do tempo, através da Umbanda? Não. Então, quando a gente fala da apometria, primeiro, desde a primeira turma, como a maior parte das pessoas que são interessadas sempre foram de fora, nessas 10 turmas a gente já tem acho que uns 120 alunos, muitos são de fora. Então todo o nosso curso ele sempre foi ao vivo. Então a gente fazia as aulas ao vivo, eu compartilhava o material, as apostilas, o material complementar, livros, as pessoas iam lendo, e aí a gente tinha um fim de semana de tirar dúvidas e práticas. Então eu vinha, passava todo o material compartilhado, explicava, tirava as dúvidas. No sábado o dia inteiro, só explicação espiritual. No domingo, como as leis da apometria são mais enxutas, eu explicava as leis da apometria, dava alguns exemplos e a gente começava as práticas. Porque muito do processo você só vai entender como ele realmente funciona quando você começa a praticar. Do contrário, parece essas literaturas que você fala, é só estralar o dedo? Não, não é. Eu preciso entender o processo e começar a ter essas percepções. Então todo o curso que a gente fez até hoje e da forma como esse próximo vai ser, ele vai ser gravado, essa nova turma vai ser gravada, para que vocês possam ver e rever as aulas mais organizado, porque antes a gente ficava o dia inteiro tendo aula ao vivo. Essas aulas ficavam disponíveis, né? Só que eram longas, então tinha 2 aulas no sábado de 3 horas, no mínimo, e mais 6 horas no domingo. Então é muita informação, tudo de uma vez. Então as pessoas inclusive eram recomendadas, olha, assiste tudo de novo, para a gente poder tirar as dúvidas durante as práticas do GEA, que é o grupo de estudo e aprofundamento que a gente tem. Então, como isso é feito? Como vai funcionar, ou melhor dizendo? A proposta, então, dessas 3 lives é trazer essas explicações da apometria, dar uma noção para vocês de como funciona. Então, expliquei uma série de coisas sobre a apometria hoje. Na próxima live, que é dia 29, na próxima segunda, eu vou trazer vários casos de atendimentos que eu fiz, ou como a apometria pode ajudar a resolver inúmeras questões espirituais e inúmeras questões físicas, de como a gente pode tratar algumas coisas. Posso até trazer o exemplo, dependendo de como for, a gente pode tentar organizar de fazer uma prática ao vivo, mas não prometo, porque eu tenho dificuldade com essa questão de tecnologia. Então, na próxima live eu vou falar como a apometria, os campos que ela pode tratar, muito além dessa questão só espiritual, né? E no dia 6, a gente tira mais as dúvidas, explico como funciona esse processo que a gente chama de o despertar, que está muito além dessa ideia esotérica de eu vou transcender. Na verdade, o grande processo do despertar é ser consciente e ter mais clareza dos processos. E aprender a trazer essa questão espiritual, essa questão da própria vida, para o dia a dia. O que eu posso fazer com a minha macumba ou com a apometria para poder ter uma vida melhor, mais equilibrada? Essa é a grande chave para mim. Então a gente vai fazer o lançamento no dia 6, né, com as condições especiais do curso, mas a priori o curso vai ser feito em 2 módulos, ou seja, eu vou começar a gravar de novo todas as aulas especiais por Hotmart, pontuais, tema por tema, para a gente gravar cada um dos temas picadinhos mais curtos, para que vocês possam assistir com mais calma, para vocês entenderem todo esse processo, primeiro das explicações espirituais,
como esse monte de coisa acontece, por que acontece, por que a gente tem raiva, por que o obsessor vem atrás da gente, por que às vezes tem pessoas que têm a ideia de um transtorno psíquico e muitas vezes é um aspecto mediúnico, espiritual. Os porquês, dentro de uma ótica espiritualista. Depois a gente vai ter o segundo módulo, que é plenamente focado na apometria. Como funcionam as 13 leis, para que cada lei serve, como que eu posso usar cada uma dessas leis, como que eu faço os procedimentos de tratamento, né? Como que eu faço todo um tratamento para mim, num primeiro momento, como eu crio campos de proteção, como eu faço uma limpeza energética em mim, na casa, em objetos. E aí a gente vai ter todas as aulas picadinhas, né, menores, por tema, para facilitar o estudo. Então, no Hotmart vai estar toda essa parte gravada, teórica, que vai sendo postada devagarzinho para vocês poderem assistir. Além de eu subir os materiais de livros, e-books e outros processos que são complementares para vocês irem estudando além do curso. Para quem for fazer o curso, né, dentro dessa próxima chamada, a gente vai estar organizando também para todos terem acesso ao GEA, que é o grupo que a gente tem às quartas-feiras, para poder praticar. Então, no GEA, a gente tem 2 aulas normalmente. Uma aula eu vou trazer um aprofundamento em algum tema, né, ou explicar detalhes, formas diferentes de perceber e tratar algumas coisas. Aí vem muito do que vocês trazem, às vezes, como uma necessidade, uma dúvida, ou conforme eu sou intuído de ir direcionando o grupo como um todo. E numa outra quarta-feira, a gente tem práticas de limpeza coletiva. Ou seja, eu vou trazer um tema para que todos realizem limpezas naquele sentido. Porque, assim como uma das coisas que eu vi que fez muita diferença para mim e eu faço hoje para os alunos, é todo mundo que busca a espiritualidade primeiro precisa ser cuidado. Ou seja, todo mundo que vem fazer o curso de apometria comigo passa por diversas limpezas. Sem essas limpezas, muitas vezes você não vai ter clareza na percepção, você vai ter muita dificuldade, você pode passar mal. É comum acontecer, né? Até no desenvolvimento mediúnico de terreiro. Muitas vezes você vai passar por muita limpeza antes de você conseguir ter uma clareza maior dos seus processos. Então, para quem for fazer o curso com a gente, muito além de aprender o que seria aí da proposta de um curso, eu tenho como filosofia limpar vocês, né? Tirar esses campos que muitas vezes atrapalham vocês, para que vocês comecem a conseguir realizar as práticas. Porque muitas das dificuldades que as pessoas às vezes têm de se encontrar espiritualmente, de se resolver, tanto espiritualmente quanto na vida física, está nesses campos. Então eu preciso que vocês tenham uma condição mínima igualitária, ou tirar esses bloqueios que às vezes alguns têm, para que vocês consigam praticar, para fazer a autolimpeza, para poder fazer os tratamentos, e posteriormente aqueles que quiserem poderem atender, tratar outras pessoas, tratarem um familiar. E aí é escolha de cada um. A gente ensina a apometria prioritariamente para um processo pessoal, porque isso é o que vai fazer mais diferença na sua vida. Aqueles que se afinizam, que querem trabalhar espiritualmente, que querem atender, vão ter tanto suporte quanto ensinamento suficiente para poder tratar outras pessoas conforme vão aprendendo a lidar com essas energias e o que é trazido no curso. E aqueles que querem ir além, existem extensões de temas pontuais, que ainda vai ser algo que eu vou ver mais para frente, como, por exemplo, trabalho de apometria com entidades, né, como a gente faz hoje, muito voltado na Umbanda. Então, a gente vai ter essas 3 lives para eu poder ir explicando, tirando dúvidas, explicando o que dá para ser feito com a apometria. Mas o curso vai ser feito plenamente online. As práticas também são feitas online, a gente faz em grupo. E vocês vão ver que muito do que as pessoas da apometria clássica, os kardecistas, morrem de medo, não é um bicho de 7 cabeças, mas que precisa ter um pouco de clareza e discernimento para não entrar numa influência errada. Então, quando a gente vai ver a apometria clássica, por exemplo, a gente vai dizer que a gente precisa no mínimo de 2 ou 3 pessoas para fazer um atendimento. Então eu vou ter a pessoa que vai ser tratada, um médium captador e um doutrinador, que é quem dá os comandos apométricos. Ou seja, quem vai ser tratado pode estar presente ou não. Na apometria clássica normalmente é feito presencial. Aí eu vou ter um médium, que é quem vai perceber os cenários, que é quem tem facilidade de clarividência para enxergar ou para incorporar. E vou ter o doutrinador, ou o apômetra,
que é quem vai ouvir a narrativa ou perceber o campo do médium que está fazendo o processo mediúnico e vai fazer a tratativa espiritual para o espírito ou para outra pessoa. Essa é a ideia da apometria clássica. Quando a gente aprofunda um pouco mais na apometria e por conta de outros entendimentos, a gente libera uma condição energética maior para os nossos alunos, a gente ensina a trabalhar dessa forma mais clássica, ou seja, eu vou perceber o cenário, enxergar, ouvir, sentir ele fisicamente, depende muito da mediunidade que cada um tem mais aflorada, e vou fazer a tratativa, mesmo estando sozinho. E num segundo processo, que também está incluso nesse primeiro curso porque faz muita diferença, é a autoapometria, onde a gente vai aprender a fazer muito dos processos da apometria tendo menos mediunidade. Ou seja, como que eu faço para fazer a apometria se eu não tenho clarividência? Porque ela demora para ser desenvolvida. Como que eu faço para fazer um tratamento apométrico se eu não ouço, se eu não vejo, se eu não incorporo? Eu consigo? Consegue. Então, eu sou o que a gente chama, por exemplo, de médium sinestésico. Eu dependo de ter conhecimento para sentir o processo energético no meu corpo e fazer as tratativas. Hoje eu vejo de vez em quando, mas não é tão comum. Então a gente utiliza muitas vezes tanto o sensorial, né, no meu aspecto mais físico, quanto um pêndulo. Então eu sinto, vejo, pergunto. É isso, é aquilo, é tal coisa? E aí eu vou realizando os comandos, os procedimentos de tratamento. Porque nem todo mundo vai ter mediunidade de incorporação, nem todo mundo vai ter clarividência ou clareaudiência para abrir esse cenário de uma forma muito mais clara. Então a gente vai primeiro estudar tudo, começa a praticar no esquema da autoapometria, que é utilizando o pêndulo, e vai praticando esses aspectos mais mediúnicos, para conforme você pratique, você não dependa do pêndulo. E aí você vai conseguir fazer tanto a sua tratativa quanto a tratativa do outro, literalmente como a ideia da alta magia que a Bárbara trouxe, né? Sento, faço uma meditação, desdobro o meu corpo, chamo a parte da outra pessoa desdobrada, começo a sentir o campo dela e vou fazendo as tratativas. E uma das coisas mais fantásticas que eu vejo na apometria é que some assim, ó. Às vezes você sente, tem uma energia aqui na cabeça. Você começa a fazer os comandos, começa a fazer o processo, a energia some. Isso é fantástico. Assim como para quem participa de terreiro, tendo esses entendimentos, muitas vezes você vai ver o guia falando tal coisa, tal coisa, tal coisa está ali. Aí você sente o campo, e aí lembra os estralos que muitas vezes os guias dão? Pode estar nesse sentido de direcionar a energia. Nossa, eu falo demais, gente. Então, compartilhem, tragam dúvidas, outras questões, porque eu sou apaixonado por isso e pelo assunto. A Bárbara, por exemplo, é uma filha nova aqui do terreiro. Então, esses dias ela estava participando de uma aula nossa aqui dos estudos de Umbanda. Terminou a aula, falei, vamos fazer uma limpeza? E aí a gente vai focar no processo da Umbanda, num aspecto mais meditativo, com entidades. Eu falei, vou buscar seu campo para limpar algumas coisas. E achei super legal. Uma das percepções que eu tive, que era... teve várias, né? Mas uma que ela comentou, falou, nossa, eu tinha essa dor aqui, já fazia acho que 10, 15 anos que ela comentou, que era como se fosse uma faca. Então, muitas vezes a gente tem dores físicas que tem um campo gerando desequilíbrio. E na apometria a gente percebe esses campos. Então, por exemplo, como uma faca encravada nas costas. Quando a gente tira essa faca e regenera aquele campo energético, a dor some. Da mesma forma como eu já vi outras coisas, né? A pessoa tinha um problema no joelho, uma dor sem fim. Aí você olha e a dor não é dela, não era nem no campo dela. Era no campo de uma entidade que acompanhava ela. Para quem é médium de terreiro, muitas vezes já ouviu aquela explicação assim, eu tenho dor no joelho porque na vida X eu morri, tive isso, isso e aquilo. Só que, gente, vamos racionalizar, que isso também é importante, faz parte dos estudos, que é o quê? Se o espírito, por mais consciência ou condição espiritual que ele tenha, te traz dores, ele tem algo para ser olhado no campo dele. Então, já vi isso acontecer inúmeras vezes com caboclo, com preto velho, com Exu. E aí você tem que tratar o espírito, mesmo ele sendo um guia. E tá tudo bem. Não diminui ele em forma alguma. Ou, às vezes, olhar o próprio médium, porque quando está espelhado energeticamente, a ideia do acoplamento ou da incorporação, o campo energético dele começa a vibrar o campo do médium, e o médium tem um processo que gera essa dor. Então a gente olha, às vezes está no campo do médium, às vezes está no campo do guia.
vai lá e faz o tratamento do guia como se fosse um espírito comum. Busca um processo da vida passada dele, entende o que foi, tira as dores ou os processos que às vezes ele precisa resolver. Na Umbanda eu já ouvi muito a ideia do trabalhar. A gente vai entender que muitos dos guias das entidades que vêm no terreiro, eles vêm para trabalhar. E qual é o trabalho, de certa forma? Quando a gente busca os terreiros mais antigos, primeiro o grande trabalho é alinhar o médium, o filho, e o espírito. Olhar o que precisa ser feito para eles, para que eles tenham equilíbrio, né? Tanto para a vida física quanto para a vida espiritual. E aí são feitos, de acordo com cada doutrina, as limpezas, os ebós, os banhos, as entregas, que é para reestruturar tanto o corpo do médium quanto do espírito. E para que afinizem eles com o passar do tempo, com a incorporação, com as tratativas, para que essa incorporação seja mais limpa, vamos por assim. Menos ruído, menos interferência, mais clara. Esse é o primeiro processo. Depois, muitas das entidades que hoje a gente vai ver na Umbanda, por exemplo, vão trazer essa ideia de eu venho para trabalhar para prestar caridade. Aonde está o ganho de trabalho? Para muitas egrégoras espirituais, muitas dessas energias que são trabalhadas, dissolvidas, reequilibradas, ajudando o outro, essa energia é tirada, transmutada e vai servir para o terreiro ou vai servir para o médium, para o espírito, poder trabalhar aspectos dele. Então a gente tem dois ganhos, né? Um espiritual e um ganho físico. O físico muitas vezes está no filho, né? No médium, aprender a trabalhar, aprender a perceber, aprender sobre o processo espiritual. Para o espírito está em ter energia ou ter auxílio para resolver as coisas dele. Faz sentido para quem é de terreiro? Faz sentido para quem tem uma visão mais espiritualista? Eu vou manter ela no Instagram e provavelmente vou subir ela para o YouTube. Para quem gosta de apometria, para quem gosta de refletir sobre várias outras coisas, assim como as músicas voltadas para a Umbanda, no nosso canal do YouTube tem bastante material. Desde playlists que a gente já trabalhou dentro de processos meditativos, com ayahuasca ou com apometria, assim como algumas aulas abertas de turmas anteriores, porque eu tentei começar um projeto há alguns anos atrás de fazer essa aula da apometria ao vivo, online, gratuito. E aí eu percebi algo muito importante, que depois de alguns anos estudando a psicanálise fez muito sentido. As pessoas precisam de maturidade e querer o suficiente muitas das buscas que elas têm. Quando a gente faz muito desse aspecto que as pessoas trazem como caridade, né, de fazer gratuito, muitas vezes as pessoas não dão o devido valor. Mas está para muito além do valor material. Tá em dedicação, tá em se esforçar, tá em querer. E a gente muitas vezes, por condição social, a gente vai ver que a pessoa precisa querer muito e ter uma certa disciplina para conseguir a liberação de vários campos espirituais. Então, tive um aprendizado muito grande nas épocas que eu fiz esse processo online, mesmo que fosse algo mais simples, né? Porque cada hora tinha pessoas diferentes, de entender isso. Precisa haver uma troca, tanto no plano físico quanto no espiritual, para que as coisas tenham valor. Bom, meus amores, eu vou ficar mais uns 10 minutinhos. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui. Adorei, é a primeira vez que eu estou tentando fazer a live, volto a repetir, então desculpem aí a timidez, mas é algo fantástico. E dá para ficar a noite inteira conversando de tanta coisa. Para quem não entrou ou para quem acessou direto pelo Instagram, na última postagem que a gente pôs as datas das lives, tem um link para o grupo do curso, onde eu vou postar depois os e-books, onde eu vou postar todo o material da divulgação. Entrem no grupo. Né? Sempre que eu puder eu vou tirar dúvidas, sempre que eu puder eu vou interagir com vocês lá. Mas lembrando que a gente vai ter essa live, segunda que vem mais uma, falando de possibilidades de tratamento com apometria. E depois esse processo de entendimento espiritual, de despertar, e como ele realmente funciona. Uma das coisas que eu gosto do caminho que eu fiz, né, é de ter uma abordagem mais racional. A fé ela é importante, mas ela não pode ser uma fé cega, porque senão a gente acaba sendo enganado.
E muito do que a gente vê hoje no cenário espiritual está nesse processo, né? De controle, de mistério, de, oh meu Deus, você só vai conseguir entender isso quando você for iniciado 10 anos no candomblé. E para mim esses dilemas não fazem sentido. E conforme eu estudo, avanço, eu entendo sim que tem mistérios e processos que precisam de um tempo, de uma maturidade, para poderem ser abertos e explicados, mas ele está muito além do tempo, ele está nessa questão de maturidade e de preparo. Tanto que, para mim, não existe essa questão de merecimento, por exemplo. Sabe, que às vezes as pessoas têm, nossa, mas eu fui no terreiro, curou fulano de tal e não curou eu. Por quê? Porque está mais relacionado, muitas vezes, com um aspecto de condição do que de merecimento. Porque eu não acredito em karma. Já tive inúmeras explicações de processos em que o karma é uma ilusão. Então a gente precisa sair dessa crença comum, muitas vezes religiosa, e estar disposto a fazer as mudanças, tanto no aspecto físico, né, de mudança de atitude, quanto intelectual, mental, espiritual, para quebrar esses lastros, esses processos que a gente carrega, às vezes, de muitas gerações. Oi, Daisy. Você vai achar o link na nossa página do Instagram. Então, se você entrar no nosso Instagram, Templo Luz dos Saberes, vai ter as últimas postagens lá, vai ter tanto a do curso de apometria com os temas, quanto o da data com as lives. Se eu não me engano, nos dois tem o link que te leva para o Linktree, que é onde você acessa o grupo. Oi, Moni. Muitas dessas explicações que a gente vai ter hoje em dia, com todo mundo trazendo nome para tudo, por mais que existam questões da nossa psique, a gente precisa entender que muito além de ser só essa psique, ego, id, a gente é um ser espiritual, a gente é energia. O que está por trás do nosso mental? Para quem busca um processo espiritualista, a gente precisa entender que quem comanda isso aqui não está aqui. Está lá, em algum lugar. É uma consciência. Quando a gente vai estudar na apometria, a gente vai ver sobre as estruturas monádicas. Mas de uma forma mais simples, para não prolongar, a gente vai ver aqui como se fosse o nosso eu superior, ou o nosso ancestre, alguns vão chamar do eu de alma, como se fosse a nossa consciência plena, e nós somos só uma parte dela manifestada. Muitos desses bloqueios, desses processos, podem sim estar relacionados a vidas passadas ou processos e bloqueios da vida atual. Só que a gente só consegue entender isso, pontuar isso, né, trabalhar isso de uma forma mais clara de duas formas. Ou estudando e fazendo as buscas, fazendo as nossas limpezas, ou em tratamentos mais aprofundados. Porque a apometria ela é isso, ela é uma ferramenta de tratamento. Assim como muitos dos processos espirituais, tem coisas que a gente consegue resolver sim numa sessão, você faz uma tratativa, faz um atendimento, e você resolve muito do que a pessoa veio como reclamação ou de problemas que ela tem. Mas tem coisas menores que as pessoas vão percebendo depois, justamente porque não era o mais impactante ou mais importante para ela, que vão sendo trabalhados depois. Então, é como terapia, né? Você precisa estar sempre se limpando, se entendendo, se autoconhecendo à medida que a gente se transforma, à medida que a gente se limpa, à medida que a gente é mais consciente, para que essas mudanças venham a agregar, não só num aspecto espiritual, mas na vida física, em equilíbrio, em saúde mental, nas relações com as pessoas, no seu trabalho, na questão financeira. Tudo isso também é importante. Bárbara, muito dessa ideia de karma, de ancestralidade ou de contexto espiritual que as pessoas ficam, é porque isso dá ibope. É uma forma de você valorizar, né, o conhecimento de uma certa forma, porque tem coisas mais complexas que realmente quem se aprofundou, quem se dedica a um nível diferente na espiritualidade vai ter condição de mexer. Mas muito do processo mais comum, né, mental, ancestralidade, vida passada, espíritos comuns, são coisas que não são um bicho de sete cabeças, mas que exigem uma dedicação, um estudo, uma busca, para você não ser dependente. Agora, quando você não tem conhecimento nenhum, muitas vezes tem medo, ou acha que é aquele mundo tão fantástico que as pessoas pintam como, você tem um processo obsessivo de 10 gerações e começa a inventar maldição familiar, inventa um monte de coisa para poder te cobrar R$1.000, R$2.000, R$10.000 para fazer alguma coisa espiritual para você, é isso. O quanto isso te afeta.
É controle, é o que as religiões muitas vezes fazem. Eu preciso que você tenha medo, ou para que você tenha esse vislumbre de algo muito fora da sua capacidade, para que você dependa de mim, vamos por assim, né? Do sacerdote, de um pai de santo, para que ele resolva aquilo que você não se sente capaz ou não tem condição de resolver. Tem sim coisas que a gente no começo não vai conseguir lidar, não consegue resolver. Por isso que é um caminho, né? A apometria, num primeiro estágio, ela te permite lidar com quase tudo no aspecto espiritual humano. Mas existem outros processos maiores que aí depende de muito estudo, de vivência, de um determinado tempo e de um desejo, tanto seu quanto do seu processo como um todo, para se aprofundar. Então eu já vi coisas, por exemplo, como essa ideia de controle, de gente que não precisava fazer o santo. E aí o pai de santo, pondo medo, cobrou lá 10, 20 mil para fazer o santo da pessoa. Já vi coisas que as pessoas às vezes... Quer um exemplo simples pra gente encerrar, não delongar muito? Sabe quando você joga baralho, joga búzios e a pessoa fala, olha, tem um monte de campo magístico, tem macumba pra você, fizeram isso e aquilo? Pode ser verdade, como pode não ser. Mas quando é verdade, muitas das vezes, tá nesses aspectos de vidas passadas que a gente consegue acessar e limpar com a apometria. Então você vira assim e fala, nossa, mas eu não tenho desavença com ninguém, não sei de ninguém que poderia ter feito algo assim pra mim na vida atual. Quando a gente vai buscar na apometria, a gente vai ver que a maior parte desses processos ou são de vidas passadas, ou são feitos no astral. Mas isso é assunto para depois do curso. Porque tem tanta coisa que eu achava que era fantasia espiritualista, que quando a gente entende, e os guias vão mostrando, e mostra uma, mostra duas, mostra três, e você vê o resultado desses tratamentos, você vê o resultado da melhora no feedback das pessoas, que mesmo quando a gente duvida de algumas coisas, a gente confia o suficiente para fazer o que é orientado, ou o que a gente aprendeu a fazer, e observa resultados. Tudo que é bem feito, é sistematizado e com clareza, com entendimento, a gente consegue replicar com uma boa efetividade, ou seja, ter resultados, desde as coisas mais básicas a processos mais complexos. Bom, eu vou usar uma frase que o Exu usa quando ele vem da aula, que é a luz dos saberes ilumine a todos. Sejam todos bem-vindos ao Templo Luz dos Saberes. Desculpem a timidez, de novo. Por favor, sigam a nossa página do Instagram, acessem o YouTube, tem bastante conteúdo lá, por mais que a maioria ainda seja fechado para os membros, tem bastante conteúdo lá. No link na nossa bio do Instagram tem o link que vocês conseguem entrar no grupo do curso de apometria. Hoje a gente tem basicamente 2 processos de curso que são abertos. O de apometria, que é esse que a gente vai abrir agora num formato gravado pelo Hotmart, mais estruturado. E a gente vai ter um que acontece semanalmente, quinzenalmente, que é um estudo de Umbanda. Só que hoje a gente está com a turma em andamento. Então ele é como se fosse um ciclo. Não é algo que você vai pegar estruturadinho do começo ao final, mas é algo que a gente vai abordando temas em cada aula. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar no Instagram. No Instagram pode mandar também, mas mandem no WhatsApp que eu respondo com mais facilidade. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana.